E aí, galera? Cara, e no fim das contas, como é que faz pra se curar? E se eu tivesse essa resposta, paz mundial. Porque se a gente tivesse mesmo essa resposta e ela fosse uma só, literalmente não ia existir uma sessão na livraria com o tema autoajuda, não é mesmo? O que isso quer dizer? Que a gente tá um pouco mais próximo de alguma coisa? Eu acho que sim. Porque a cada livro que você lê é um conhecimento diferente e uma perspectiva diferente que você absorve. Além disso, eu acho que por existirem tantas formas diferentes da gente chegar nesse lugar de cura, no final das contas você tem que pegar tudo isso e ver o que funciona pra você no final das contas. Porque vai ser um jeito só teu. E essa é a parte mais difícil de se curar. Porque não tem como eu te falar ou ninguém te falar como você vai chegar lá, como você vai fazer isso. E outra, isso é uma construção muito constante. A cura não é um lugar físico em que você chega e fala: "Nossa, agora eu não tenho problema nenhum", né? Quem dera eu e todas as pessoas que eu admiro falarem assim: "Gente, cheguei lá", sabe? Não tenho problema nenhum, eu sei me virar. Não existe uma pessoa assim. Porque a gente sempre vai ter alguma coisa cutucando a gente, alguma coisa incomodando, alguma coisa que falta fazer. Porque no final das contas, é essa essência que mantém a gente, no caso, os seres humanos em movimento. É essa pequena vontade, esse pequeno incômodo que mantém a gente sempre em busca de algo a mais, algo a mais, algo a mais, algo a mais. No início, quando eu fazia terapia, eu queria muito chegar nesse lugar de que, tipo assim, meu, eu nunca mais vou ter problemas na minha vida e que vai estar tudo 100% resolvido. Só que a minha terapeuta trouxe várias metáforas em relação a isso, porque era realmente um problema meu de achar que, cara, como assim eu faço terapia toda semana e ainda tem coisa, ainda tem coisa. Como que pode? Eu preciso tapar todos os buracos. E aí a minha terapeuta falou assim, cara, mas isso não existe. Não existe você tapar todos os buracos. A vida é um eterno malabarismo de pratos em que uma hora você vai deixar um pratinho cair. E não vai ter jeito. A gente precisa aceitar, a gente precisa continuar. Isso foi muito duro pra eu absorver, porque eu achava que isso me fazia uma pessoa falha. E aí ela veio com uma frase muito interessante pra mim, que é: o ser humano é falha. O ser humano é falha. E de novo, quando eu ouvi essa frase da minha terapeuta, eu tinha achado um absurdo nesse sentido, assim, de não, o ser humano é perfeito, mesmo com as suas falhas e blá blá blá. Mas no final das contas é isso mesmo, né? A gente vai dando uns jeitos e, e é engraçado como a gente olha pra natureza. Entrando num parênteses aqui, a gente olha muito pra natureza e fala, cara, olha como ela é perfeita tal. E a gente se tira muito como se o ser humano não fosse parte dela. Né? Eu acho isso muito engraçado, assim, de achar que a gente tá além da natureza, a gente é uma parte separada dela. E que a natureza é perfeita, mas os humanos, a gente pega muito pesado com a gente mesmo, né? Sei lá, você que cuida de plantas, você vai me entender, mas assim, quando uma plantinha entorta para um lado e ela cai e ela vive caindo, você nunca fica exatamente brava com ela. Você, na verdade, tenta cuidar dela, trazer um apoio para ela, levar uma haste para ela poder se enrolar e se apoiar lá. Você dá todo o suporte. E por que você não faz isso
consigo mesmo quando você está vulnerável. Eu não sei se isso é uma coisa da geração, mas por eu fazer parte da minha geração, eu só posso falar pela minha experiência e pelas coisas que eu vivo. E eu vejo muito o quanto as pessoas têm medo desse lugar de vulnerabilidade. Eu não gostaria de ser vista como uma pessoa que. Ai, nossa, você então é super evoluída espiritualmente. A gata, meu, ela consegue se dar bem em todas as situações e não fica desconfortável. Não é isso que eu gostaria de passar aqui. Mas por eu fazer terapia, no momento eu faço uma vez por mês, mas eu estou pretendendo voltar a fazer toda semana, porque eu vi que me faz muita falta esse lugar de reflexão e esse lugar de, sabe, despir completamente. Quem faz terapia sabe do que eu tô falando e sabe que se você não consegue olhar pra si desnudo no sentido psicológico, não dá pra você avançar na terapia. Uma hora você estagna completamente. E isso para pessoas não só que têm medo dessa troca, mas para pessoas que estão sempre racionalizando os sentimentos e os pensamentos, porque acha que você entender as coisas de forma racional 100% vai te ajudar a chegar em algum lugar, porque na verdade isso é um mecanismo de defesa, né? A gente entende que a pessoa não quer entrar em contato com aquilo, então cria essa distância emocional e vê aquilo preto no branco e isso paralisa a sessão, isso paralisa o tratamento, né? Então a pessoa não quer acessar aquilo, aquele lugar. E em outras ocasiões em que a pessoa não consegue ser vulnerável, não consegue se abrir, com medo do que o outro pode fazer com ela, ou de que o outro pode usar alguma fraqueza contra ela mesma. E talvez eu esteja sendo um pouco repetitiva nesse podcast, mas é que eu tenho uma linha de raciocínio muito parecida com as coisas que eu lido. Então, você se conhecendo muito bem, existem coisas que o outro não pode tirar de você. Existem coisas que, mesmo que o outro tente usar contra você, se você se acolhe e se conhece, aquilo não pode te afetar. Ou, se te afeta, atinge muito pouco, porque você consegue voltar pro eixo muito mais rápido. E eu entendo que a maioria das pessoas tem esse medo de ser vulnerável pelo medo mais primitivo. E primitivo que eu digo é real, tá? O nosso cérebro foi, ao longo de milhares de anos, treinado a entender que exclusão é o mesmo que a morte. Quando a gente vivia em bandos, no meio do mato, é óbvio que ser excluído significava morte, porque você estar junto de um grupo é muito mais poderoso do que você estar sozinho na selva, né? Você tendo uma rede ali de apoio. Só que isso ficou gravado na nossa cabeça e hoje já não nos serve mais, porque a gente não vive mais em selva. Mas a vida avançou muito mais e acelerou muito mais do que a nossa própria evolução, né? Então, eu não desvalido se você tem medo de ser abandonado, porque isso é uma coisa que está gravado no teu cérebro há milhares e milhares de anos e que isso é um perigo real para sua cabeça. Só que existem essas pequenas coisas que a gente precisa, ao longo dos anos, aprender a desapegar e aprender a desaprender que isso é um padrão de comportamento que você está respondendo. Isso não é você, isso é um fato. E a partir do momento que você entende que isso é um fato, você pode sim falar assim, cara, tudo bem, eu tenho esse medo, eu entendo
que esse medo vem de muitos anos de história, mas se eu não sair desse lugar de medo e desse confinamento, eu não posso expandir, eu não posso ser eu não posso, sabe, me explorar, saber quem eu sou. Expansão mesmo. Porque o medo encolhe muito, né? A gente fica assim, né? E mesmo eu fazendo isso, expondo as minhas ideias, expondo a forma que eu penso, conversando com uma câmera, isso sai muito da minha zona de conforto. Porque eu sou uma pessoa muito reservada, mas eu continuo fazendo porque eu me sinto bem. E se for esse medo que vai me parar de fazer sempre alguma coisa, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui, né? Dentro da minha casa, sem nada, sem motivação nenhuma. Porque isso me motiva. Conversar aqui me motiva. E é muito triste ver que existem pessoas que não conseguem se relacionar por conta desse medo. É muito triste ver as pessoas que não conseguem se abrir por conta desse medo. Porque eu sou uma pessoa que necessita desse tipo de intimidade com alguém. Eu sou muito intensa e profunda e eu quero acessar aquilo. E se o outro não consegue me entregar, e tá tudo bem, não é uma coisa que eu exijo da pessoa, mas se ela não é uma pessoa que se aprofunda na mesma profundidade que eu me aprofundo, eu não consigo. Eu não consigo ter um relacionamento decente, digamos assim. E o abandono não diz sobre você, não deveria ditar quem você é. Aí volta ao episódio anterior em que eu falo que você precisa separar o que é seu e o que é do outro. Por que isso é muito importante? Principalmente nesse começo, em que você tá tentando se aprofundar, em que você tá tentando se desprender daquelas coisas que não te servem. O porquê que essa separação é tão importante você fazer isso com muita frequência, porque aí, ao longo do tempo, isso vai ficando automático, né? Conforme você vai amadurecendo, isso vai ficando um pouco mais automático. Mas no começo é um esforço, toda vez que acontece, você precisa prestar muita atenção e falar: isso aconteceu, tá? O que eu posso fazer? Eu posso agir em resposta a trauma, que é fazer o automático que eu sempre tô acostumada. Então, putz, eu me abri com a pessoa vacilou comigo e a minha resposta a trauma é me afastar de tudo. O que eu posso desfazer desse padrão? O que eu posso me desfazer disso? O que eu posso desapegar? E fazer isso nesse começo. Oi! Como é duro fazer isso. Mas com o tempo vai ficando mais fácil e você vai percebendo os padrões muito mais rápido. Muito mais rápido. E conforme você vai percebendo os padrões e se desfazendo deles, o novo padrão entra. Só que demora. Chega um momento das nossas vidas em que eu acho que, ou pelo menos deveria chegar, né? Em que ser alguém moldado por tudo externo que te acontece fica um pouco insustentável. E se não fica, é porque você ainda tá muito na bolha de que, tipo assim, eu sou o que fizeram de mim. Eu sou tudo aquilo que me disseram que eu sou, sabe? Então você ainda tá num estado ainda muito enclausurado e que tem construído muitos muros em volta. E que aí eu acho que entra, sim, a ajuda de uma terapia. Porque se você tá estagnado num ponto de que, tá, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu gosto, o que eu não gosto, mas ainda falta alguma. Sabe quando falta alguma coisa e você não sabe o que é? Se você já tá nesse ponto, eu acho que é um vídeo que serve pra você. Mas se você ainda não saiu dessa bolha, te convido a tentar perceber
quais são os momentos em que você se vê preso nos traumas que te fizeram ser do jeito que você é. Isso é um processo de análise constante, em que não é confortável você fazer isso, porque muitas vezes você precisa voltar para o ponto e retroceder emocionalmente no lugar que te machucou. E, opa, isso dói. Não quero fazer isso, não quero reviver tudo aquilo. Mas se você não olha para isso, você não consegue seguir. Se a ferida não sara, ela vai ali apodrecendo e vai contaminando o resto, né? Não adianta. Se você não tacar um álcool, costurar ali, fazer um curativo, refazer o curativo várias vezes por várias semanas, aquilo não vai se curar sozinho. E quanto mais tarde você demora para perceber isso, eu acho que mais intoxicado você fica no final da sua vida. E isso é uma coisa que eu não gostaria de desejar pra ninguém. Vai virando uma pessoa pequenininha, assim, sabe? Eu não sei, eu já falei aqui, né? Mas eu sou uma pessoa muito visual, então sempre que acontece alguma coisa, alguma briga, enfim, briga assim, né? No sentido de quando esses padrões ficam um pouco mais escancarados, eu consigo enxergar muito bem aquela criança interior que tá lá chorando e esperneando por coisinhas em que ela não foi vista, ela não foi olhada. E cara, que triste, né? Não poder ser e conseguir ser o adulto em que essa criança precisa. Eu acho que o crescer de fato é você se tornar o adulto que acolhe a criança interior de você mesma, não para os outros. Para os outros, eventualmente, você vai ser. Porque uma vez que você aprende com você, você consegue doar para os outros. Mas eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a meta aqui é você se tornar cada vez mais suave, cada vez mais doce, cada vez mais compreensível, porque é quem a sua criança interior machucada com todos os traumas precisa e quer ter do lado. Obviamente, né, num lar, num ambiente saudável, num lar equilibrado, com pais emocionalmente disponíveis, com uma base sólida, chegar nesse lugar de cura é muito mais fácil, porque você teve exemplos ao seu redor. Como espécie ser humano, a gente aprende copiando. Então, ao redor de você, se tem pessoas que te acolhem, se tem pessoas que te apoiam, é muito mais fácil você fazer isso por você mesma, né? Mas se não tem, e a maioria das pessoas não tem, eu acho que isso é uma realidade, não sei se só do Brasil, mas eu acho que isso é 1 em 1 milhão, né, de pais que, nossa, não criaram traumas, criaram adultos muito responsáveis. Isso é pouco difícil, né? Não é uma realidade que a gente pode falar assim. E no livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor, ela fala muito sobre isso, sobre tudo começa na infância e como isso repercute no final das vidas dessas pessoas, porque elas continuam procriando e repetindo esse padrão que elas aprenderam. Então, assim, é culpa da pessoa, mas não é porque foi uma coisa que ela aprendeu e ela tá passando porque foi, sabe, uma coisa que inconscientemente não foi imposta para ela ter aprendido a viver dessa forma, ser grossa ou não conseguir acolher o outro. Isso não é exatamente culpa dela, mas é responsabilidade sua você aprender a se acolher. É responsabilidade sua escolher como você quer continuar vivendo e como você quer morrer. Pode soar um pouco mórbido. Eu diria que eu tenho uma relação até que boa com a morte. A gente às vezes senta aqui pra conversar. Eu já teve uma época em que eu era 100% destemida da morte. Eu falava assim, gente, eu não tenho medo de morrer, porque eu não tenho arrependimentos. Dane-se, eu estou vivendo a melhor fase. Eu já fui uma adolescente assim. Só que
Em outros momentos eu já tive muito medo de morrer. Mas hoje em dia a gente tá meio que assim numa trégua. Eu aqui, você ali, sei que você tá ali, mas assim, calma lá também. Mas eu acho legal trazer a finitude como um tema frequente pra minha cabeça, pra eu me acostumar com ela e pra eu saber pra onde que eu tô indo também, porque eu acho que ela é um ótimo guia. Se você permitir que ela sente com você num café, cara, ela vai te dizer tanta coisa que precisa ser feita, tanta coisa que precisa parar de ser feita. Onde estávamos? Bell Hooks, livro lindo, perfeito, que ela fala. Eu acho que na verdade é um dos capítulos finais em que ela cita que todo o papo que ela fala sobre o amor, e o amor não como um amor romântico, mas como uma, cara, uma religião, entendeu? O amor como uma coisa assim que abraça tudo e que fala, minha filha, vamos, que vamos, e vai dar tudo certo. Esse amor é muito bonito. E eu acredito que muitas religiões falam desse amor, né? Não só o cristianismo. Mas muitas delas têm. Quando você destrincha, né? É engraçado, você vai vendo cada religião, ela sempre tem um ponto que elas convergem muito, né? Seja na questão de se conhecer, seja na questão de compartilhar, seja na questão do amor. Eu acho que elas convergem e falam muito, e eu acho legal a gente, estudar sobre as religiões e onde elas, em que ponto que elas convergem, porque é aí que mora o ouro do negócio pra mim. Né? Eu acredito muito nisso. Eu não tenho uma religião específica que eu falo, não, eu sou isso, porque o tempo todo eu tô aprendendo mais coisas e eu gosto de ser assim. Mas se você não teve adultos que foram assim por você durante a sua vida, você saber aprender a virar essa pessoa não só ajuda você, como ajuda também outras pessoas. Se você pretende ter filhos, se você não pretende ter filhos, se você pretende se relacionar, se você não pretende se relacionar, isso serve para literalmente qualquer pessoa, porque enquanto eu tô me curando, as pessoas ao meu redor podem enxergar isso. E eu acho que a gente perdeu muito essa sensibilidade com as coisas. Não sei se é certo dizer isso, porque eu sei que existem muitas pessoas, provavelmente vocês que estão assistindo a esse podcast, escutando esse podcast, sejam pessoas um pouco mais sensíveis, porque é esse tipo de público que eu acho que vai chamar atenção para o tipo de vídeo que eu faço. Mas a gente perdeu muito o contato com o místico das coisas, no sentido de sentir as coisas além do que você tá vendo. Principalmente nós mulheres, a gente fala, né? Ah, nossa, sexto sentido de mãe. Mas eu não acho que isso se abrange só para as mães. Isso é uma coisa que todas as mulheres sentem, mas por a gente viver numa sociedade muito patriarcal e por a gente tá ali todo dia pensando que eu preciso trabalhar para sustentar minha família, eu preciso trabalhar para me sustentar, eu preciso ter o que comer, a gente cada vez mais vai se afastando dessa misticidade que a gente uma vez teve. As pessoas ao seu redor sentem quando tem uma pessoa muito segura de si na mesa. Todo mundo sabe. Você que tá me escutando, com certeza já sentiu isso de alguém. Enquanto você estava com seus amigos sentado num restaurante, você viu uma pessoa entrando e viu a confiança que a pessoa colocava nos pés dela para entrar em algum lugar. Você sabe do que eu tô falando, dessa sensação de ver a pessoa e saber. E eu acho isso muito legal, você ser esse exemplo silencioso para as pessoas, não pregando suas próprias ideias, mas sendo você mesma. Isso traz muita luz para as outras pessoas. Sem você dizer nada. Sem você abrir a boca.
E por isso que eu digo que se conhecer, impor limites, se amar, é tão importante para o todo se curar. Ser adulto, se tornar adulto, para o seu próprio bem, é saber se acolher. É saber que ninguém vai estar lá para te salvar. E isso não de uma forma pejorativa, mas de verdade. Pode chegar o guru das ideias para te botar a solução na tua frente. Se não for você que vai fazer, se não for você que vai chegar nesse raciocínio, talvez você não consiga. E é engraçado porque existem no português existem muitas frases, ditados populares, lembrei o termo certo. Existem muitos ditados populares e que se você pode conhecê-los, você pode sabê-los de cor, mas se você não experienciou isso na pele, você não entendeu. Você pode saber, você pode repetir, porque todo mundo fala, mas saber por dentro o que aquele ditado popular diz dá outro sentido. E é a mesma coisa, quando a pessoa vem com uma frase pronta pra você, com uma solução pronta pra você, talvez não faça sentido pra você. Até o momento em que você resolve ir lá fazer, ir lá experienciar. Não dá pra eu descrever pra você como é pular de paraquedas, porque pular de paraquedas é uma experiência única e que só você vai saber, você vai sentir. Quando você realiza isso, você entende, caraca, isso que é pular de paraquedas. É meio que esse raciocínio que eu queria mostrar. No fim, nada é maior do que o amor e a validação que você mesmo pode se dar. Nada. Pode chegar o Papa falando que você fez algo incrível. Se você por aqui dentro, não achar isso, não vai ter ninguém, meu filho, que vai te levantar. Por que a gente acredita tanto nas críticas que as pessoas fazem da gente? Mas quando vem alguém elogiando a gente fala, ai, nada a ver isso. Aceita, tenta uma vez aceitar. E você vai ver o quanto é bom, sabe? Você pegar o elogio e falar, obrigada, obrigado, obrigado por isso, eu realmente aprecio. Na cultura japonesa, quando você é elogiado, você nunca pode falar obrigado. Nunca. Isso é cultural. Se alguém te elogia, você tem que responder, não, imagina, não, isso não foi nada, não, 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 não. Olha como é triste saber que isso faz parte de uma cultura, né? Olhar as tuas próprias falhas, olhar as tuas faltas, olhar o que te machucou, ou quem te machucou, e aceitar isso com toda a sua alma é tenebroso. É muito difícil. Vai doer pra caraca. Mas vai passar. Vai passar. E quando você souber o poder que você tem de se curar, cara, nada nessa vida vai te parar. Nada. Você é uma fênix. Todos nós somos uma fênix. A gente morre muitas vezes durante a vida, mas a gente renasce. E toda vez mais fortes. E por que vem cada vez mais desafios? Porque você não é mais aquela pobrecita que estava lá. Você já virou outra pessoa por conta dos outros desafios que você já venceu. Então, como é que você vai crescer na vida se você não tem obstáculos, minha filha? Não tem como. Não tem como. Não tem por onde. Se você quer ser uma pessoa evoluída, nossa, te prepara.
que a vida vai te testar muito. E você vai passar. Vai passar, minha filha, calma. Você é maior que isso. Vive isso num mantra eterno. Eu sou maior que isso. Eu vou resolver essa merda. E eu vou passar por isso. E eu quero ver todo mundo ao meu redor. Ver onde eu vou chegar. Entendeu? Porque é isso. Eu quero ver onde eu vou chegar com isso. Quero ver o que acontece se eu não desistir. Essa é a frase do dia. Quero ver o que acontece. Desafia a vida a fazer mais merda com você. Pra falar, eu mato no peito essa, minha filha. Isso aí não é nada. Entendeu? Porque senão você não vai. Você quer ficar no mesmo problema de sempre? Aí você vai virar uma pessoa que sempre vai ter o mesmo problema pra reclamar, sempre vai ficar aqui, ó. E não consegue expandir, não consegue fazer outras coisas além disso, não consegue reclamar de outras coisas, não consegue superar, sabe? A palavra superar, você tem que pegar ela e destrinchar ela, falar o que é uma superação, é você superar, entendeu? Não é só metaforicamente superar e superei, porque a gente usa muito, né? Do nada, eu fiquei muito energética aqui, desculpa, gente. Mas, sabe, a gente usa muito essa palavra, ai, supera, ai, já superei. E esquece que isso é um trabalho. Superar é um trabalho. É difícil fazer. Por isso que se chama superação, entendeu? Por isso que as pessoas, depois que correm 1.000 quilômetros ali, falam, gente, isso foi uma superação. Por quê? Porque foi difícil. Senão não seria. O nome não seria superação, o nome não seria conquista. Porque nas entrelinhas ali, dessas duas palavras, tem muito trabalho pra fazer. Tem muito trabalho. Muita dor envolvida em fazer isso. Não importa quantas vezes você caia, e você sempre vai cair. Não importa quantas vezes você falhe, e você vai falhar. Não importa quantas vezes você se machuca ou machuca outras pessoas, porque isso vai continuar acontecendo. Se você souber que você tá lá por você, e se você souber que você sempre vai conseguir se reerguer e ser uma pessoa amorosa, eu acho que é isso que vale no final da vida. Basicamente assim, se a vida foi lá e te ferrou muito, e você virou um carrancudo, um velho carrancudo no final da sua vida, desculpa, você não entendeu nada. Aí você fala assim, ai, porque eu já vi muito idoso que fala assim, ai, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo. Desculpa, você não aprendeu nada. Você vai sair dessa vida, você vai reencarnar e você vai levar bronca, porque você, entendeu? Vai demorar. Vai demorar pra ser desencarnado aqui. Porque você não aprendeu nada. Agora, cara, se você se ferrou muito na vida e conseguiu ser uma pessoa gentil, amorosa, carinhosa, respeitosa, expansiva, não no sentido de ser maximalista, pode até ser, se for o seu caso, mas conseguir ser com toda a sua alma, até o mindinho do seu pé, eu acho que aí você entendeu alguma coisa. No fim, o que eu entendi no final desse episódio, junto com vocês aqui conversando, curar não quer dizer que nada nunca mais vai doer, mas quer dizer que você vai ficar bem e quer dizer que você vai estar lá por você. Curar é saber se amparar todas as vezes que você cair. O abandono é uma dor real, é uma dor muito válida, mas ela não pode continuar perseguindo você por toda a vida porque você acha que você vai ficar sozinho. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai morrer sozinho. Ninguém vai poder morrer por você. Ninguém vai poder ir junto com você. Nós somos seres sozinhos que experienciam coisas muito individuais e muito particulares.
e que, infelizmente, o outro não vai te entender. E eu digo isso de uma perspectiva de uma pessoa que namora há quase 6 anos. E que eu ficava muito triste quando eu tentava mostrar pra pessoa a beleza que eu via em uma coisa super simples. E como eu me importava com aquilo. E a pessoa só não. Tipo, ela ficou muito feliz por mim. E é isso que as pessoas podem fazer por você. Ficarem felizes por você. Torcerem por você. Mas elas não podem sentir por você. E não é bonito pensar que só você consegue ver aquilo da forma que você vê? É como um superpoder. Só você enxerga aquilo. Eu não gostaria que vocês vissem isso de uma forma solitária, sabe? E sim de uma forma bonita. De que, nossa, só eu me importo com isso. Só eu vejo beleza nisso. E tá tudo bem. Só você vai sentir por você. Só você pode se curar. E a gente precisa parar de achar que uma pessoa milagrosa vai poder escalar esse grande muro que você construiu ao longo de muitos anos de proteção, que você achava que era proteção. A gente tem que parar de esperar um príncipe encantado ou uma princesa encantada ou um dragão para nos tirar dessa torre que nós mesmos construímos para nos proteger e nos exilar. Porque você vai ficar sozinho de um jeito ou de outro. Você estando num relacionamento, você está sozinho. Você estando fora de um relacionamento, você também está sozinho. Viver é um ato solitário. Porque é individual. E por isso que existem tantos livros de autoajuda, meu querido amigo. Porque alguém pensou que isso seria uma fórmula mágica, mas deixa eu te contar, não é. Não é. Aquela pessoa achou a fórmula dela e quis compartilhar com as outras pessoas. E achou que seria uma boa ideia anotar tudo isso. E tá tudo bem. Foi o jeito dela se expressar. Mas isso não quer dizer que vai funcionar pra você. Você precisa achar seu próprio jeito. E você vai, se você quiser. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!